Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Esther, capítulo 8. Já acaba Esther, que são só 10 capítulos. Bom dia. Vamos lá, vamos começar? Esther, capítulo 8. Decreto do rei a favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou o anel do selo que havia tomado de Amã e deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo que escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho de Agagita, a Medata. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império, pois como suportarei ver a desgraça que cairá ao meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus. Como melhor lhe parece, selem com o anel o selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês do mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas e aos governadores e aos nobres e aos 120 a 127 províncias que estendiam da Índia à Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província, de cada povo, e também na língua escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel, o selo do rei, e enviou por meio de mensagens montuados em cavalos velozes das estribas do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, às suas mulheres e aos seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, e no 13º dia do 12º mês, do mês de Adar, uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que aquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados a cavalo nas estrebarias do rei saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais azul e branco e uma grande coroa de ouro no manto de púrpura e de linho fino. E a cidade de Suzã exultava de alegria para os judeus. Foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra em cada província, em cada cidade. Onde quer que chegasse o decreto do rei, haveria alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus havia apoderado deles. Uau! O capítulo 8 de Esther começa falando
o que que o rei fez depois que Amã foi morto? Ele foi lá, ele entregou todos os bens. Olha, presta atenção. Amã é enforcado. Só que Amã era rico. Ele tinha o favor do rei. Ele tinha o favor do rei perante ele. Então, quem é que ia ficar com os bens de Amã? Esther. O rei foi lá. Ele deu para Esther todos os bens de Amã. Olha só. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu foi trazido à presença do rei. E aí a Esther falou que ele era parente dela. Depois que ele vira parente dela, ele vira um secretário do rei. Ele veste vestes reais. E ele é dado o anel do rei. Nesse anel do rei é dado poder para ele resolver algumas demandas. Esther, mais uma vez, se apresenta diante do rei. Então o rei, mais uma vez, tem misericórdia da vida dela. Quando ela chega na presença do rei. O rei fala assim para ela, ele fala, olha, mas não adianta você me dar os bens de Amã, não adianta o meu primo ficar com honra de Amã, não adianta. O meu povo vai sofrer. Então, revoga esse decreto que disse que ela clamou pelo povo em lágrimas, que ele revogasse esse decreto de Amã. Aí você sabe o que aconteceu? Ele não podia revogar, porque nesse tempo aqui, uma vez que fosse soltado um decreto do rei, não tinha como revogar. Então foi dada a oportunidade dos judeus se defenderem. Olha só, os judeus poderiam se defender dos inimigos. E eu acho interessante que, além de se defender, eles teriam o direito de saquear os bens dos seus inimigos. Já que tinha sido dado autorização para poder os povos atacarem os judeus, agora havia uma autorização para os judeus poderem lutar e ficar com os bens dos seus inimigos. Essa história foi tão forte porque nunca tinha acontecido isso. Então eles foram dados instrumentos corretos, o armamento correto para eles se defender. Porque aí você fala assim, Poliana, como é que eles iam se defender? Porque foi entregue para eles o armamento, certo? Depois vocês vão ver nos próximos capítulos. Eles tiveram o direito, né? Os inimigos foram. E é isso que a gente vai ver amanhã, o que vai acontecer com os inimigos. Mas olha só, isso foi tão forte que outros povos se converteram. Outras pessoas se tornaram judeus. Sabe por que as pessoas se tornaram judeus? Porque eles ficaram impactados com o que Deus estava fazendo na vida desses judeus. Não, peraí. Olha isso. Além de terem sido livrados da morte, estão dando instrumentos e artifícios, armamento para eles poderem lutar. Gente, quando você se levantar, quando você de verdade se tornar um homem, uma mulher de Deus, nada vai parar. Todo armamento que Deus precisa para te entregar, para você vencer essa batalha já está com você. Tudo já está com você. Sabe, o dia em que você prestar atenção quem é o teu Salvador, não existe nada no mundo, nada que seja maior do que o sangue de Jesus. Absolutamente nada. Sabe qual é o problema? É que a gente não entende qual é o tamanho do sacrifício. As pessoas viram pra mim e falam assim, Poliana, eu tô sabendo que fizeram macumba contra mim, por isso que tal vida, minha vida dessa situação não tá dando certo. Ou, Poliana, você que tá fazendo macumba pro fulano. Gente, nem a macumba, nem o trabalho mais pesado do ser, nada é capaz de bancar a santidade. Principalmente se você sabe que seu nome foi oferendado, que as coisas aconteceram. Você sabe por que eu vejo pessoas derrotadas a despeito de trabalhos pro maligno que fizeram com elas? Porque elas não se levantam em santidade. Elas não se levantam em santidade. Todas as vezes em que você se levantar como uma mulher de Deus de verdade, um homem de Deus de verdade, o inimigo não toca, o maligno não tem mais poder contra a sua vida. Existem algumas coisas que o inimigo tem que fugir da gente. Primeiro, santidade. Segundo, obediência. Aí hoje você é de ânimo dobre, porque hoje você tá aqui, uhul, vamos aqui pro devocional, que coisa legal. E a Poliana tá falando
coisas legais que estão me enchendo de fé. Daqui 2 dias, quando você vê a sua realidade, perceber que a sua realidade não combina com a sua promessa, você desanima. Não, não funciona, não vai, não acredito. Que dia vocês já me viram aqui falar desse jeito? Você sabe qual é a minha palavra de ordem? Eu disse para Deus um dia, e eu amei a frase que eu disse para Deus e eu não paro de dizer. Fala, o inimigo vai até um ponto, porque eu vou vencer isso em santidade. O inimigo vai até aqui. Daqui para frente é só Deus. O inimigo ele vai roubar até um ponto. Daqui a pouquinho ele não tem poder. O inimigo, o dia que você entende o que é o sangue de Jesus, quem é Jesus, quem verdadeiramente é Jesus e o que o sangue dele fez por nós, não vai ter pra ninguém. Ai, Poliana, o inimigo, daí? O inimigo, ele serve para ser combatido. Gente, imagina os judeus aqui. Havia um decreto, morram. Nesse decreto, foi dado a liberdade de matar todos os judeus e saquear todos os bens. Porque não sei se vocês lembram nos capítulos anteriores, quando Amã proferiu o decreto assinado pelo anel do rei, era para que tivesse a guerra, né, atacasse os judeus e que todos os bens dos judeus viessem para Amã. Além de perder seus bens, além de morrer, tudo não ia ficar pro rei, ia ficar tudo para Amã. Sabe, o inimigo da sua alma. Essa é a história que podia ser a tua história e podia ser a minha história. Que o inimigo vai até um ponto, gente. O dia que você aprender o que é ser de Deus, o maligno não te toca. É simples. Se aprendeu a ser de Deus, você percebeu o que é ser de Deus, você vai entender que o maligno não te toca. Sabe, a questão é que a gente precisa entender como o maligno não nos toca. Tem uma passagem que eu sou apaixonada e eu sigo ela. O nome dela é... O texto é Provérbios 23, 23. A verdade, ela tem um preço. E o preço da verdade é comprado. De verdade. Porque tem um preço em falar a verdade. O maligno, ele não é capaz de bater a verdade. Provérbios 23, 23. João 8, 44. Que vem, né, em paralelo a João 8, 44. Porque João 8, 44 diz que o pai da mentira é o diabo. Quando nós falamos do texto de João, a gente lembrou disso. E eu falava para vocês... O pai da mentira é o diabo, eu não sou filha dele. E eu lembro que a gente repetiu isso, eu não sou filha dele, eu não sou filho dele. O pai da mentira é o diabo e eu não sou filho dele. A mentira, ela tem um preço. Às vezes a mentira pode levar a tua alma pro inferno. A verdade tem um preço, a mentira tem um preço. Às vezes as pessoas querem se justificar em Deus. Não, Deus, mas eu faço isso por isso. Não, mas eu não faço aquilo por aquilo. Eu não entrego dízimo porque não dá, vai voltar na conta. Ah, eu não entrego uma oferta porque eu ganho pouco. Esses dias uma seguidora falou assim pra mim, estou desempregada, tenho R$2 na minha conta e eu tô indo pra igreja, eu senti de dar pra Deus. O que você acha? Eu falei, maravilhoso. Se você tem isso e é isso que você tem na conta, é maravilhoso. Ah, não, Deus, eu não honrei a castidade porque foi mais forte que eu. Ai, Deus, eu não cumpri com os meus deveres conjugais porque o meu cônjuge é isso, isso e aquilo. A gente sempre dá desculpas. Olha, eu estou ferido com o meu cônjuge, estou muito ferida. Você não sabe, Deus, o que ele fez comigo. A minha pergunta é, a tua aliança, antes de ser com o cônjuge, ela é com quem? Porque se for com Deus, você vai agir independente dele. Olha, Deus, eu não falei isso porque o meu chefe, ele quer assim. Gente, vocês são muito engraçados. Tô falando sério. Presta atenção, eu vou contar uma pra vocês, tá? Eu já falei isso algumas vezes. No ano de 2011,
eu tava muito feliz. Eu tava há muito tempo desempregada. Vocês não têm noção. E eu tinha pedido para uma pessoa que tinha um cargo altíssimo no governo de Brasília, altíssimo de verdade. Ele tinha poder, entende? Muito poder. E eu conhecia essa pessoa. E eu virei para essa pessoa e falei assim: eu quero um emprego. Aí ele virou para mim e falou assim: ah, você não é advogado? Você não estuda para concurso? Para que você quer um emprego? Eu falei assim: eu quero um emprego, porque não estou ganhando muito dinheiro e eu quero emprego, eu tô quase sem ganhar nada. E eu não quero mais ficar sem ganhar nada, porque eu tô muito sem dinheiro. Eu tinha acabado de passar no OAB, eu não tinha pegado nem minha carteirinha ainda quando eu pedi pra ele. Aí ele falou: ah, mas você não é advogado? Eu falei assim: meu filho, nem minha carteirinha nem chegou. Como é que eu, como deu problema lá na OAB para poder... Na OAB que eu passei, tiveram 92% de reprovação e tiveram muitos recursos de quem reprovou. Então, quem tomou posse da carteirinha demorou muito tempo para tomar posse da carteirinha. Eu passei em 2010, eu só consegui pegar minha carteirinha em julho de 2011, assim. Não demora tanto, né? Quase 7 meses depois, mas 8 meses depois. Mas é porque nessa teve muito problema mesmo. Todo mundo demorou para pegar quando eu peguei, enfim. Aí, e eu ainda esqueci a data, não sabia. E eu sei que eu fui para a última turma, que eram fazem turmas. Tudo bem. E eu falei pra ele: eu não tenho dinheiro e eu quero ter uma vida profissional. Aí ele falou: ah, então tá bom. E eu lembro que, enfim, aconteceram várias coisas. Eles queriam me dar um emprego num valor X, aí não deu certo. Aí depois eles queriam me dar um cargo no valor Y, que era maior, não deu certo. E na terceira tentativa, eu lembro que saiu uma diretoria. E eles não tinham ninguém para colocar nessa diretoria, porque tinha que ser uma pessoa deles. E como eu conhecia eles muito, eles falaram assim: o único nome é quem? Não tem nome. Eu lembro que eles tinham 1 hora para indicar um nome. 1 hora. Eles ficaram enrolando com aquele nome, tentando achar alguém. Ah, e não tinha ninguém. E tinha que ser alguém qualificado. E esse povo de política, assim, nem sempre é qualificado. Enfim, eu sei que eles me ligaram. Eles me nomearam e depois eles me ligaram: Poliana, a gente nomeou para ser diretora, tal e tal e tal. Eu, que legal, um salário maravilhoso, não sei o quê. Realmente foi incrível na minha vida. E eu tava toda feliz. Eu fui, organizei documento, fiz exame médico, todas aquelas coisas, para tomar posse nesse emprego. E aí eu tava indo tomar posse. Eu lembro que eu estava indo, não, era um dia antes de eu tomar posse. Me ligaram. Falou assim: Poliana, o negócio é o seguinte: você vai ganhar um salário alto. E aqui, ninguém ganha salário alto. Você não vai ser diferente. Você está sendo colocado aqui para você trabalhar. E além de trabalhar, nós vamos ficar com uma parte do seu salário. Gente, meu Deus, nós vamos ficar com uma parte do seu salário. Eu falei: como assim? Então, você vai ganhar o valor X e você vai dar pra gente, era 20% do meu salário. Você vai entregar pra gente 20% do seu salário que nós vamos destinar para uma outra pessoa. Porque a gente quer. Falei: mas por quê? Porque a gente quer. Mas quem vai trabalhar? Você. Quem vai assinar o ponto? Você. E por que eu tenho que te dar uma mesada? Não, eu quero. Falei: ó, então você vai fazer o seguinte: eu abro mão. Ah, mas você não precisa? Preciso. Uai, você não tá desempregada? Tô. Mas isso é dinheiro demais pra você. Eu falei: você que pensa. Eu não vou entregar o que é meu. Eu não vou deixar o que é meu na mão do maligno. Não vou. E outra coisa, se eu fizer isso, eu tô pecando, você tá pecando e a pessoa que tá recebendo tá pecando. E essa pessoa era de igreja. E eu não vou. Se vocês quiserem que eu trabalhe de sol a sol, eu trabalho. Como eu trabalhei. Se vocês quiserem que eu trabalhe no sábado, eu trabalho. Se vocês quiserem que eu trabalhe no domingo, eu trabalho. Se vocês quiserem que eu trabalhe até meia-noite, eu trabalho. Agora, eu entregar o meu salário na mão de alguém, eu não vou entregar. Poliana, quase todos os diretores entregam. Eu falei: problema dos outros. Isso é mentira. Isso é comprar a mentira. Eu não vou fazer isso. A Bíblia me garante que isso é pecado. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: eu não vou tomar posse. Vocês vão lá. Aconteceram, né, gente, com vocês também. Vocês vão lá. Como você vai abrir mão do salário altíssimo desse? Tem ninguém lá que ganha mais do que isso. Eu falei: sinto muito, eu não quero. Eu não quero.
Aí eles desligaram, eu desliguei o telefone. Quando foi dali 10 minutos, eles me ligaram, tá bom, deixa pra lá então, esquece que eu falei, esquece. Pronto, nunca mais falaram comigo de eu dar meu dinheiro na mão de alguém. Você sabe o que acontece? Acontece que a gente precisa aprender o que é verdade. Esse tempo que eu trabalhei lá, foi quase 3 anos, gente, foi tão bom pra mim. Eu tive dignidade, mudei minha vida, as coisas começaram a acontecer. Eu fiz tantos projetos, sabe? Eu já até contei pra vocês que eu refiz meu quarto, fiz um banheiro pra mim, que era o único quarto da casa que não tinha banheiro, era o meu, eu fiz um banheiro. Eu lembro que eu coloquei aparelho, eu fiz minha cirurgia de prótese de silicone, eu comprei carro, eu viajei, eu comprei roupa que eu não tinha roupa, eu comprei sapato, eu ajudei pessoas, foi tão legal. Pra televisão que eu não tinha, DVD na época, nossa, se eu contar e elencar as coisas que eu fiz com esse dinheiro, foi um dinheiro muito abençoado pra mim. Foi um dinheiro que realmente me tirou de um nível e me colocou em outro nível. Foi um dinheiro que mudou mesmo, sabe? Mudou meu status de verdade. Que eu tive condições de organizar muita coisa na minha vida. Eu fui a restaurantes que eu não ia em restaurante. Eu conheci comidas que eu nunca tinha comido. Então, assim, foi uma bênção pra mim. Foi uma bênção mesmo. Mas essa bênção aconteceu porque eu comprei a verdade. A mentira, ela é paga. E as pessoas, elas têm medo de perder. Imagina, eu estava há muito tempo desempregada, eu estava desesperada por um emprego. Desesperada. O que seria, o que eles pensaram? Ela vai aceitar, ela tá desesperada. Só que não. As minhas bases já eram sólidas. Eu já conhecia o Deus da minha salvação. Vocês acham que eu conhecendo o Deus da minha salvação, eu ia pegar aquele dinheiro e eu ia entregar na mão do devorador? Ah, mas eu não ia. Eu não ia. Eu ficava mais tempo desempregada. Eu estava decidida. Eu não ia tomar posse. Eu não ia tomar posse. É simples. E aí eles me ligaram e eu lembro que eu falei assim, você tem certeza? Porque eu nunca vou entregar um centavo na mão de vocês. Não me ameaça. E eu lembro que eu falava assim. Eu falava, não me ameaça, eu estou muito chateada com vocês. Não me ameace. Não, desculpa. Eu falei, não, desculpa, não. Ai, que eu só veio brava. Eu falei, brincadeira. Mas olha só, brincadeira, mas é verdade. Não me ameaça, não falte com a verdade comigo. Se eu não tivesse me posicionado lá atrás por medo, eu tinha aberto uma brecha para o devorador gigantesca na minha frente, na minha vida. E é isso que a gente faz, são pequenas concessões, sabe? São pequenos detalhes que fazem com que a gente compre a verdade ou compre a mentira. É no dia a dia. É quando você tem que falar a verdade e você fala a mentira o tempo inteiro. É quando você vive de cambalacho para esconder as coisas de quem está perto de você. A gente não pode. Ou você é ou você não é. Decide, escolhe. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. E aqui, Amã se levantou contra o inimigo do povo judeu. Porque ele ficava com ódio que os judeus não se dobravam, principalmente Mardoqueu. Olha o que aconteceu. Olha o tanto que Mardoqueu ele sofria. E detalhe, a vida do Mardoqueu era ficar na porta, no pátio, nas escadas. Ele passava o tempo nas escadas reais. Quando Amã morreu, ele ficou ali administrando os bens de Amã. Ele ficou com vestes reais e ele ficou no lugar de Amã. Porque quando você se levantar em Deus, Deus te coloca no lugar do teu inimigo. Quando você se levantar, quando você de fato for uma pessoa de Deus, Deus vai te colocar no lugar do teu inimigo. Quantas vezes as pessoas falaram assim pra mim, Poliana, quem vai querer te ouvir? As coisas que você tem pra falar, todo mundo já sabe. Quando eu fui começar o devocional, eu pensei, mas quem vai querer me ouvir? As coisas que eu tenho pra falar já é normal para as pessoas. As pessoas já sabem. Eu tinha falado desse projeto com umas pessoas antes de começar, bem antes. E as pessoas falaram assim, acho que você não tem que fazer não. O que você tem para acrescentar?
você, Poliana. Poliana, o que você tem para acrescentar? E hoje, quantas vidas são tocadas com as coisas que eu falo aqui para vocês? O dia que você parar de ouvir o inimigo da tua alma e passar a ouvir o que o Espírito de Deus te falou, você sabe qual foi o ano que o Senhor falou para eu fazer exatamente o que eu faço hoje, no ano de 2017? Eu fiquei 3 anos atrasada na história. 3 anos. 3 anos que eu estou atrasada no que Deus tem para mim. Eu tive uma ordem clara do Senhor 3 anos atrás. Antes de 2020, né? 17, 18, 19, 20. Em 2017 ele me falou exatamente como eu tinha que fazer. Sabe o que acontece? As pessoas, elas vão querer te derrubar. E eu só consegui começar porque eu não contei pra ninguém. O dia que eu comecei, eu simplesmente liguei o Instagram e comecei com 0 pessoas. 0. No outro dia, eu tava falando no ao vivo pra 0. No outro dia, pra 0, eu fiquei 6 meses falando pra uma pessoa. O dia que vocês verem os devocionais, os primeiros devocionais, vocês vão ver que tem até menos visualização. Porque eu fiquei 6 meses falando pra uma única pessoa. Tinha uma amiga minha que ela entrava, ela saiu, tem pouco tempo que é devocional, mas ela ficava ali comigo todos os dias. Eu faço devocional só pra ela. 6 meses assim. E aí? Você é capaz de suportar quanto tempo para viver o que Deus tem para você? E eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Deus te deu uma palavra. Deus te falou que vai fazer. Deus disse, vai, abre e faz. Pega e faz. E você fala, ai, porque a minha realidade não combina com as minhas circunstâncias. Ai, porque Deus falou, mas não é assim que acontece. Ai, o dia que você parar de ficar lidando com o que você vê e passar a crer no Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, tua vida muda. Se tem uma coisa que é parte de mim, é acreditar que Deus muda história. Eu nunca, eu posso ter muitas acusações do inimigo contra mim, mas ele nunca vai poder falar, a Poliana não teve fé. Porque todas as vezes que eu não tenho fé, eu falo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu ouvir um louvor, deixa eu colocar uma palavra, deixa eu me assentar numa roda que faz diferença, deixa eu chegar perto de pessoas que me inspiram, porque se eu não estiver perto de alguém que me inspira, eu não vou conseguir. Mas eu preciso conseguir, porque eu não posso perder pouco que eu tenho, a minha fé, que senão o inimigo vai fazer a festa que ele já está fazendo. O problema é que a gente desanima, sabe? A gente desanima, a gente pensa, ai meu Deus do céu, não tá dando certo mesmo, deixa eu me afundar na lama. Não é assim. Isso é o que o inimigo quer. Eu quero saber quem vai confundir o inimigo. Gente, Mardoqueu, olha as coisas que ele passou. Olha as acusações. Foi bolado um plano maligno para matar ele e o povo dele. E ele continuou no mesmo lugar, onde era o lugar da promessa. O dia que você se posicionar no lugar da promessa e não sair daí, a tua vida vai ser outra. O que Deus disse? Qual é a sua realidade e o que Deus disse? Entre a sua realidade e o que Deus disse, o que é que você vai ficar? Qualquer coisa que você vai me falar, eu vou perguntar para você. E o que o Espírito Santo te disse? Ah, não sei, então vai buscar e vem me falar. Tá, eu já sei o que o Espírito Santo me disse. Tá, e a sua realidade combina? Não, então corre atrás para ela combinar. Corre atrás para a tua realidade combinar com a tua promessa. Porque quando a gente vê a história de Esther, de Amã, de Mardoqueu, a gente pensa, meu Deus, que coisa linda. Por que não pode ser a sua história uma coisa linda? Por que não pode ser a sua história? Não tem raio... Vocês perceberam? Esther é a prova real do que eu falo. Não tem raio rosa, não tem santo anjo do Senhor, não tem quarta pessoa da Trindade. E ela não era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ela arriscou a vida dela. Arriscou. Ela colocou o pescoço dela à prova. A missão era o seguinte. Havia uma perseguição contra os judeus. Eles iam morrer. Ela era judia. Ela tinha que falar com o rei. Ela não podia falar com o rei. O que ela faz? Primeira coisa que ela faz, ela se prepara no Senhor. Quando você tem que fazer alguma coisa, você se prepara em quê? Nas pessoas do mundo, no conselho do coleguinha?
Você abre o Instagram e vê a pessoa mais promíscua e segue atrás? Não. Quando você tem uma promessa, se prepare no Senhor. Você tem uma promessa? Você sabe o que Deus disse? Você tem um desafio? Essa mulher ficou 3 dias sem comer. 3 dias. Para uma pessoa ficar 3 dias sem comer, ela tinha uma preparação antes. Vai preparando. Ela tinha um desafio. Aí as pessoas falam assim pra mim, eu tenho um desafio, eu posso jejuar por esse desafio? Você não jejua você não tira nem chocolate ao longo do ano, como é que você quer ficar 3 dias sem comer, gente? Jejum é um negócio que você vai preparando seu corpo, você vai condicionando seu corpo, você vai preparando, você vai condicionando, você vai consagrando. Pronto, chega uma hora que você consegue. Ninguém chega do nada. Eu vou ficar 3 dias sem comer. Não, ela já tinha uma preparação antes. Antes de ser rainha, ela ficou 1 ano sendo preparada. 1 ano tomando banho com uma coisa, outro ano com outra. Então, ela passou 1 ano de preparação para ser rainha. Tudo que você vai enfrentar na sua vida, você tem que ser preparado. Presta atenção. Quando os judeus foram ter o direito de lutar, eles foram preparados. Deram um armamento específico para eles poderem lutar. Tudo na sua vida é uma preparação. Quem sabe o desafio que você está enfrentando agora não é uma preparação para o que você vai viver. Mardoqueu estava enfrentando um desafio, mas aquilo estava preparando ele para ele ser um dos correspondentes do rei. Seria lindo, né? Olha o primo de Esté. A Esté chega lá, rei, meu primo Mardoqueu, ele tem capacidade, por que você não coloca ele no lugar de Amã? Vamos pro início da história. Do nada, Esté fazer isso. Vocês acham que o rei ia fazer o quê? Minha filha, cala a boca. Você é maluca? Morre ele, morre você. Fim, vai todo mundo enforcado. Porque era isso. Ou vem cá, meu Deus do céu, é isso? Você é o quê? Você é do governo do Brasil? Nepotismo? Então quer dizer que ele é seu priminho, agora ele tem que ter poder, porque você é a rainha. Não. Deus tinha um lugar para Mardoqueu naquele reinado. Deus tinha um lugar para Mardoqueu ali do lado de Esté, com honra do rei. Mas tudo foi acontecendo para aquilo ali virar uma realidade. Primeiro ele salva o rei. Depois ele não se dobra a um ídolo. E aí, só porque você está sendo ameaçado, você vai se dobrar a um ídolo? Poliana, porque a pressão foi grande. Não, peraí. Só porque você está sendo ameaçado, você vai se dobrar a um ídolo? Só para eu saber. Porque é isso que as pessoas fazem. Eu tive que fazer isso porque a pressão estava muito grande. Que pressão? Quem é o teu Deus? Qual é o nome do Deus da tua salvação? Ou não tem Deus? Que ele não se dobrou. Ele fez questão de não se dobrar. E por ele não ter se dobrado, as coisas aconteceram na vida dele. As coisas aconteceram na vida de Esté. Qual é a posição que você vai ter em Deus? Quem é você em Deus? Primeiro, você sabe quem é você em Deus? Poliana, não sei. Então começa a buscar. Começa a se santificar. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Impossível. Eu lembro que tinha um tempo atrás, eu estava buscando, Senhor, não acontece, eu não te escuto. Meu Deus, o que é? Eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, uma pessoa falava assim para mim, Poliana, sem santidade é impossível agradar a Deus. Eu acordei. Falei, sem santidade é impossível agradar a Deus. Eu lembrei que era texto de Hebreus. Caramba, era um anjo. Era um anjo falando comigo nesse sonho. E de lá pra cá, desse tempo pra cá, sempre essa palavra bate no meu coração. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Qualquer coisa que você esteja vivendo na sua vida, ou tem algumas hipóteses. Você tem um desafio, tem algumas hipóteses. Ou esse desafio é de preparação, de mortificação da sua carne, para que você passe por essa fase e seja honrado. Ou você está entregue ao pecado, totalmente entregue ao pecado. Ou aleatório da vida, que também entregue ao pecado. Então nós temos duas. Ou você está vivendo uma fase de preparação,
Por mais horrível que seja a sua fase, por mais lastimável, por mais dramática que você tenha, né, essa fase de vida. Poliana, eu estou vivendo um drama real. Eu quero que você pare e pense. Por que você está vivendo esse drama real? É para mortificação da sua carne. É um processo para que Deus te dê a vitória que você precisa, igual o Mardoqueu, ou é porque você está entregue ao pecado? Por quê? Se você, às vezes, Deus quer te dar um processo longo mesmo. Longo mesmo. Não é curto, não. É longo mesmo. Deus quer te dar um processo longo para você ser santificado. E dessa santidade te dá a vitória definitiva. E você tá reclamando com Deus, achando que Deus te esqueceu, que Deus não te... Sabe quando que você vai entrar na terra prometida? Nunca. Na sua lápide podia estar até escrito: aqui jaz uma pessoa que esqueceu dos seus sonhos. Então, quando eu estou passando um desafio, eu analiso a minha vida. Eu estou passando isso aqui porque é pecado? Ou é para mortificação da minha carne? Ou é um processo? Poliana, é pecado, então vou pegar o caminho de volta. Eu vou me entregar à santidade. Eu vou buscar obedecer a Deus para que esse processo do maligno pare de tocar na minha vida. Segunda coisa, não, você está vivendo esse processo porque é o tempo de Deus. Então é o tempo de Deus, então eu vou ter fé. Não vai ser fácil. Olha para mim, presta atenção. Se você está achando que vai ser fácil, tá errado. Não vai ser fácil, o reino de Deus é tomado por esforço. Você acha que essa vida de unidunité, salamé minguê é para você? Não é. O reino de Deus é tomado por esforço. Ou você se esforça para você ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, ou não vai funcionar. O que jaz o maligno. Já somos entregues a ele. A questão é sermos de Deus. Porque do maligno já é. Já é. O Satanás é o príncipe deste século. Então já é do maligno, entende? Já foi. Meu Deus, Poliana, já foi. Então, qual é o meu desafio, o seu desafio? Sermos de Deus. Esse é o nosso desafio. Como ser de Deus? Como? Esse é o que você precisa percorrer. Porque quando a gente vê essa história, a gente vê o final dessa história, a gente fala: meu Deus, como podia ser a minha história? Mas pode ser. Se a partir de hoje você decidir, é uma decisão, ir até o fim, vá até o fim. Eu amo a história dos espias. Foi enviado 12 príncipes. Moisés enviou 12 príncipes, um de cada tribo, para poder ver a terra prometida. E 10 voltaram falando: não rola. 2 falaram: a terra é boa, vambora. Onde você tá? Nos 10 ou no 2? Dali já mostra que é a minoria. Eu quero saber se você é 10 ou 2. Exatamente, eu vou ler o que a Roberta escreveu. Essa análise é fundamental mesmo, entenda a chave. É uma chave. É exatamente, é pecado ou é processo? Vamos ser de Deus em todas as circunstâncias. Então, assim, se você identifica que o que você está vivendo é por pecado, vambora, vamos nos arrepender. Só existe um pecado que Deus não perdoa. Presta atenção. Todos os outros, Poliana fez uma coisa horrível, Deus perdoa. Mas não vai. Vai perdoar sim. Só existe um pecado que Deus não perdoa. E o nome dele é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você blasfemou contra o Espírito Santo? Não. Então Deus perdoa. Poliana, mas você não sabe o que eu fiz? Não interessa. Se você se arrepender, se você pegar o caminho de volta e se você voltar, né, às boas obras, o Senhor vai te salvar desse cárcere, né? Só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não é perdoada. O resto, filho, pega o caminho de volta agora. Pede perdão para o Senhor e começa a pegar o caminho de volta. Talvez, por conta da mortificação da sua carne, esse processo seja longo. Eu não tô aqui para te passar a mão na sua cabecinha e falar assim: vai passar. Não vai. Vai ser longo.
Mas começa agora, porque você já ganhou tempo, né, para poder alcançar a misericórdia de Deus. Talvez esse tempo não seja de um dia nem dois, talvez seja de anos. Talvez você precise passar um tempo reconhecendo pecados e erros. Mas quanto mais rápido você entrar em um ambiente de obediência e de santidade, as coisas mais rápido vão acontecer na sua vida. E a gente quer que as coisas aconteçam para ontem. Não sei se você é assim, porque eu sou. Quando Deus me dá uma palavra, eu quero que aconteça para ontem. Eu lembro que o Senhor uma vez falou assim para mim: eu tenho que falar com você em mistério, porque você quer as coisas para ontem. Eu falei, como não? Tu me dá a palavra, eu já quero viver? Por quê? Pra quê que eu tenho que esperar tantos anos pra ver as coisas que Deus tem pra mim? Tu já deu a palavra, Senhor. Quero viver. Não é assim? Eu tenho palavras de 15 anos atrás, de 12, de 10. Eu fico, Deus, pra que tanto tempo? Eu quero que você entre num alinhamento, sabe? Num reposicionamento. Eu quero te reposicionar e te realinhar. Porque se você for reposicionado e realinhado, na hora que for o tempo, o kairós de Deus, vai acontecer. O meu receio é que hoje seja o kairós de Deus para você e não esteja acontecendo porque você não está reposicionado. Vocês entenderam? O meu receio, o meu medo, o meu temor é que hoje seja o kairós de Deus para você e você não viva porque você não está posicionado. Meu Deus. E se o kairós do Senhor foi o mês que vem para você? E se for daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, esteja pronto. Hoje eu quero te preparar para estar pronto. Qual é o caminho? Obediência e santidade. As pessoas me perguntam, como buscar santidade? Como buscar santidade? Como buscar santidade? Gente, o Senhor vai encontrar a santidade no coração de cada um. Eu, para falar exatamente como você buscaria santidade, eu tenho que fazer um mapeamento da sua vida inteira. Inteira. Eu quero que você fique fixa com essa ideia na cabeça. Tatua na testa, coloca um cartaz. Eu preciso buscar a santidade. O caminho da santidade que indica o Espírito Santo. Vou dar um norte. Comece a ler a Bíblia todos os dias. Comece a se conectar com pessoas de Deus. Se desvincule de pessoas do mundo. Quem você segue no Instagram? Quais são as pessoas que mais te influenciam? Louvores. Troque músicas seculares por louvores. Comece a introduzir jejum. Comece a introduzir oração. Comece a cuidar das tuas vestes. Claro que a roupa não diz nada assim, mas quem ama o Senhor se preserva. Começa a dizer não para o pecado. Começa a ver o pecado e falar assim, mas isso é pecado, eu não posso fazer. Cuidado com onde você se assenta e quem você escuta. Cuidado. Cuidado quem são suas influências. São tantos cuidados. Como buscar a santidade? São tantos cuidados, sabe? Vai para a igreja, vai para a casa do Senhor. Cuidado, cuidado, cuidado. São muitos cuidados. Eu teria que entender, sabe? Qual é o teu contexto? Contexto é casada? É solteiro? Entendeu? Que a santidade, o caminho da santidade não é uma coisa fechada, não é uma coisa fixa, mas ela é uma estrutura que vai ser alinhada diante da sua vida. Eu só quero te falar uma coisa, é que os teus pensamentos, eles sejam para o Senhor, para agradar o Senhor. Por mais que você erre, por mais que eu erre, se os meus pensamentos forem de fato para agradar o Senhor, uma hora a santidade vai nos encontrar. Você sabia que a santidade está te procurando? Ah, gente, ela está nas portas das casas. Ela está na esquina esperando você passar. A santidade, ela está logo ali. Ela está a um passo de distância, a uma decisão, a uma obediência. Você e eu precisamos nos reposicionar. Se a gente quer viver tudo isso que a gente tem para viver, você tem promessa? Se eu abrir o chat e perguntar, você tem promessa? Um monte de gente vai falar que tem promessa. Poliana, o negócio é tão feio que eu não sei nem se eu tenho promessa. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar tantas promessas, tantas promessas, tantas promessas. Então, você tem promessa. Só isso que eu tenho para te dizer. Todo mundo tem promessa. Eu tenho uma oração sincera que eu faço com Deus. Eu falo, Deus, eu não quero que na minha lápide esteja
escrito, aquela que sonhou e não alcançou. Todos os meus fracassos, todas as minhas derrotas, tudo que eu passar eu te entrego. Porque eu quero te entregar também todas as minhas conquistas, todas as minhas vitórias, todas as minhas batalhas, todas as batalhas que eu ganhei. Eu não vou perder batalha por não crer. Não vou. Eu não vou perder batalha por mentir. Eu não vou perder batalha por esmorecer na minha fé. Eu não vou. Eu não vou, ainda que eu esmurre a minha carne, ainda que a minha realidade não tenha nada a ver com a minha promessa. Eu vou ficar na promessa. Onde você vai ficar? Olha, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O problema é que você, às vezes, é que nem eu. Você quer que as coisas aconteçam em 15 dias. Não, Deus, 15 dias, já deu 15 dias. Só que Deus tem 15 anos de espera. E aí? Eu recebi uma promessa uma vez, que tem muito tempo, e eu tava crente que Deus ia realizar imediatamente. Caí do cavalo. Eu tinha que passar por esse tempo de preparação. A dor que você sente serve para mortificar a tua carne e te santificar. Só que essa dor, ou ela te santifica, ou ela te leva pro buraco. Escolhe. É isso. Escolhe. Qual caminho você quer tomar? Se você quer o caminho de santidade, de processo, de santificação, levanta a cabeça e começa a aprender sobre Deus. Começa a se conectar no Senhor, porque é Ele que vai endireitar suas veredas. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que coisa mais linda essa manhã, Senhor. Pai, que o espírito da obediência, que o espírito da sabedoria e da santidade, ele se faça morada em nós. Espírito Santo, nos conduza ao caminho que o Senhor tem para mim e para os meus amigos. Nos leve à salvação. Senhor, nós sabemos que tudo que o Senhor faz é para que a gente se achegue à salvação. Oh Deus, que o cálice que a gente experimente na nossa vida seja o cálice da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Olha, o foco de Deus para a sua vida e para a minha vida não é te dar um carro, uma casa, um marido, filhos, viagem. Não é te dar o iPhone que acabou de lançar. Não é isso. O foco de Deus para a tua vida e para a minha vida é nos levar para a vida eterna. O foco de Deus, sabe? O Espírito de Deus, tudo que Ele vai fazer na sua vida é para que eu e você sejamos conduzidos ao caminho da vida eterna. É por isso que as coisas acontecem na sua vida. Eu quero te perguntar, você tem aceitado os processos de Deus ou você tem reclamado? Cuidado. O foco do Senhor é te conduzir ao caminho da salvação. Talvez se você não estivesse passando por esse processo aí, você estava condenado ao inferno. Simples. Talvez se Deus não tivesse me parado, talvez se Deus não tivesse te parado, você estava condenado e confundido, iludido e enfeitiçado pelo inimigo. Fica feliz com seus processos, porque ali você vai entender que o Senhor vai alcançar misericórdia para a sua vida. Fique feliz no dia da tribulação. E essa tribulação tem que produzir perseverança dentro de você. A palavra diz isso. Porque isso pode ser o escape que você precisava para te conduzir à vida eterna. Não existe nada mais importante do que isso. E eu preciso deixar claro para você. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje tem igreja. Eu quero que você tome um banho. Hoje eu tô até de cabelo lavado para já arrumar ele para ir para casa do Senhor. Eu quero que você se arrume, tome um banho, fique bem bonito, bem cheiroso e vá para casa do Senhor. Vai lá falar com Ele. Diz para Deus que você quer obedecê-lo. Vai ouvir uma palavra. Vai se alimentar da presença de Deus. Chega lá, se chega pertinho dele. É claro que o Senhor está em todos os lugares, mas faz diferença a gente ir para a casa do Senhor. Vai para a casa do Senhor e diga para Ele que você quer obedecer e se santificar. É isso. Amanhã, 5h45, eu tô aqui com vocês de novo para a gente continuar o livro de Esther. A gente ainda continua, que amanhã ainda tem capítulo 9, depois tem capítulo 10. É bom demais, Esther, né?
Serão 10 dias. É pouco, devia ser mais. Mas a história dela que foi contada foi só em 10 capítulos. Mas é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.